Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Novamente aqui diz, irmãos, que há pessoas que permanecerão no lugar santo de Deus. Há pessoas que subirão ao monte do Senhor. Mas não é qualquer um que tem acesso ao monte do Senhor. Aquele que quer acessar o monte do Senhor deve preencher esses requisitos. Ser limpo de mãos, ser puro de coração. Não entregar a sua alma à falsidade, ao engano, à mentira, ao erro. Nem jurar dolosamente ou cumprir a sua palavra. Esse sim vai poder permanecer no monte do Senhor. Existem pessoas desse jeito? Existem, nós vamos ver hoje. O cumprimento dessas qualidades em Apocalipse capítulo 14. Haverá aqueles que subirão ao monte do Senhor, estarão com o Senhor, preenchendo os requisitos do Salmo 15 e Salmo 24. Serão os 144 mil. Apocalipse 14. Olhei. Então aqui João está nos dando uma visão. Trata-se aqui, irmãos, de uma visão antecipada da vitória do Cordeiro sobre o reino do anticristo, o reino do dragão, o reino do falso profeta, que nós vimos no capítulo 13. Capítulo 13 é um cenário dramático, terrível. O ápice da perversidade e da iniquidade no mundo. Mas aqui nós temos uma visão posterior, uma visão antecipada da vitória de Cristo, da vitória do Cordeiro. Versículo 1, olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Eis o Cordeiro em pé. Qual, irmão, é a posição genérica do Senhor hoje? O Pai o chama a si e diz, assenta-te à minha direita. Assenta-te à minha direita. Estevão viu o Senhor em pé. Mas, em geral, Jesus Cristo está assentado à direita do Pai. Está assentado. Mas nessa cena, João o viu em pé. Então, aquela situação de estar assentado termina. E Jesus Cristo agora põe-se a agir, põe-se em atividade. Ele está em pé para que os reinos do mundo se tornem do nosso Senhor. Jesus Cristo se levanta para trazer o reino de Deus. E ele está em pé sobre o monte Sião. Ele está em pé, manifestando, irmãos, o sinal de ressurreição e de vitória. E como rei ressurreto e conquistador, ele vem estabelecer o reino do Pai. Mas ele também não está em pé sozinho. Diz aí que ele está em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil. 144 mil. E não são os testemunhos de Jeová. Embora os testemunhos de Jeová querem dizer que são. Mesmo que o número deles já tenha atingido milhões de testemunhas de Jeová. Quem são esses 144 mil? Nós os vemos aqui no capítulo 7. Volta aí, capítulo 7. (144 mil) selados de Israel. Depois disso vi 4 anjos em pé, depois do 6º selo.
Vi 4 anjos em pé, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então Deus não se esqueceu do seu povo de Israel. E no período da tribulação, naquele período em que o príncipe do povo que destruiu Jerusalém faz uma aliança com muito por 7 anos, naquele período, Deus selará 144.000 israelitas. Deus selará na fronte os seus servos. Antes de trazer dano à terra, eles então serão selados, mostrando a separação, mostrando que serão protegidos durante aquele período de 7 anos. Serão protegidos por Deus. Nós já temos considerado que eles terão a missão de proclamar o Evangelho, apregoar a mensagem do Senhor. E nós os vemos novamente aqui, em Apocalipse 14, vitoriosos. Durante todo aquele período em que o dragão, o anticristo e o falso profeta estiverem reinando nessa terra, durante aquele período final de 3 anos e meio, dos 7 anos, estiverem dominando sobre a terra, eles estarão guardados e sairão vitoriosos. Voltando lá, Apocalipse 14, 1. Olhei e eis o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então dá-nos a entender que o selo de Deus na sua testa, na sua fronte, com o qual eles foram marcados, é o nome do Cordeiro e o nome do Pai, Deus Pai. Versículo 2. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Então João vê uma cena terrena, o Monte Sião, e João ouve uma voz celestial. Uma voz como voz de muitas águas, uma voz de grande trovão, uma voz semelhante à de arpistas quando tangem a sua harpa. Então ele ouve um cântico. Versículo 3. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Então lá no céu há um cântico novo. Há uma realidade, há uma situação nova. E em cada experiência, em cada situação, nós devemos louvar o Senhor. Miriam e as mulheres de Israel, experimentando aquela salvação, atravessando o Mar Vermelho e vendo a grande libertação de Deus, cantam um novo cântico ao Senhor. Em cada situação nova, em cada situação da sua vida, cante algo fresco ao Senhor, algo novo. Então eles estão cantando um cântico que João não tinha antes ouvido. Estão cantando diante dos 4 seres viventes, diante dos anciãos. Versículo 3, parte B. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Apenas esses que estavam com Jesus no Monte Sião, esses 144.000, é que tiveram essa capacidade de aprender o cântico celestial. Repita comigo. Não consigo. Alguém chama, tem alguma criança que decorou o cântico celestial? E as crianças vão dizer, não consigo. Ninguém. Apresenta-se os 144.000. Só eles tiveram essa capacidade, essa habilidade dada por Deus para aprender o cântico celestial. Deus é santo, santo, santo.
E algumas coisas que Deus exige, irmãos. Exclusividade. Apenas alguns poderiam copiar, não os demais. Ninguém pôde aprender o cântico. Ah, mas eu queria tanto. Não. Moisés, eu quero aprender o cântico. Não. Jeremias, não. Isaías, também não. Somente os 144 mil que foram comprados da terra. Então eles têm esse privilégio, apenas eles. Dá-nos a entender que esse cântico tem alguma coisa a ver com a sua própria vida, com a santidade em que eles viveram, com a experiência que eles tiveram, com a vitória que eles experimentaram na tribulação. E então louvam ao Senhor, há um cântico de louvor ao Senhor. Ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. E agora vai nos falar as suas qualificações, versículo 4. São os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Talvez alguma outra versão diz, são virgens. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então, eis aí as qualificações desses 144 mil. Eles apresentam pureza moral, pureza sexual. São castos, são virgens. E alguém pergunta, Samuel, literal ou figurado? Então quer dizer que eu, que sou casado, não vou poder estar entre 144 mil? Eu creio que não, irmãos. São homens que não se relacionaram com mulheres. Espiritualmente falando, irmãos, todos os crentes são virgens. Paulo lá em Corinto diz que está nos preparando para nos apresentar como uma noiva virgem. Espiritualmente falando, todos são virgens. Então não é uma característica de qualquer crente aqui. É uma característica física, literal. Não se relacionaram com mulheres. Jeremias, irmãos, na sua época foi orientado por Deus para que não se casasse. Era uma época de angústia, uma época de juízo. Jesus Cristo mesmo adverte àqueles que estiverem na época da tribulação, aquelas que estiverem lá na Judéia, ai das que amamentarem naqueles dias, ai das grávidas naqueles dias. Nós temos uma grávida ali, ó. Para hoje? Não sabe. Ai das grávidas naquele dia. Então Jeremias foi orientado a não se casar. Também Jesus Cristo fala acerca dos eunucos. Vamos para Mateus 19. Mateus 19. Versículo 12. Porque há eunucos de nascença. Então há pessoas que nascem com algum... Às vezes algum característica biológica, falar assim, né? Há aqueles que não nascem com nenhuma libido, nenhum desejo sexual. Eunucos de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais. Há outros homens que se fizeram, há outros homens que homens os fizeram eunucos. Há homens que foram eunucados. Embora não sendo eunucos de nascença, foram feitos eunucos. Havia aqueles oficiais dos reis que eram feitos eunucos. E assistiam, às vezes assistiam até mesmo as rainhas, mas eram então capados. A Bíblia tem alguns exemplos de eunucos, que foram feitos eunucos.
E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Há outros que se consagraram e resolveram não casar. Por causa do reino dos céus. Há uns que se consagraram e receberam o celibato. Foram celibatários. Decidiram não se casar por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, que o admita. Mas se você nasceu para casar, então case. Mas se você quiser se fazer eunuco por causa do reino de Deus, faça. Vamos ver Isaías, capítulo 39. Isaías 39, versículo 4. O profeta Ezequias mostrou aos embaixadores de Babilônia tudo o que havia na sua casa. Ezequias cometeu uma grave falha. E isso trouxe consequência para o seu lar. Versículo 4. Perguntou ele, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. 7. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então os filhos do rei Ezequias, que seriam levados cativos, os descendentes de Ezequias, seriam feitos eunucos. Daniel, capítulo 1. Versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 7. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Então alguns dos jovens nobres de Judá, alguns descendentes de Ezequias, foram levados para a corte da Babilônia. E ali na Babilônia foram colocados sob o encargo do chefe dos eunucos. Então nós podemos suspeitar, provavelmente esses jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, foram feitos eunucos. A Bíblia não nos diz acerca de Daniel casando ou não, tendo filhos, não. Mas pode ser que ele tenha sido, então, castrado. E aí se cumpre a profecia do Isaías. Dentre os teus filhos serão feitos eunucos em Babilônia. Então não se relacionariam com mulheres. Então, a primeira característica desses homens, desses 144 mil, é que eles apresentam a pureza moral, uma pureza sexual, não se contaminaram com mulheres. Naquele período em que eles vão viver, aqueles 7 anos, irmãos, são períodos angustiosos. E qual o conselho de Paulo para o período angustioso em que nós vivemos? 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7. (25) Com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. O Senhor não falou especificamente para o apóstolo Paulo a orientação que ele deveria dar para as virgens.
Então Paulo não poderia dizer, assim diz o Senhor, ó virgens. Não, ele não poderia dizer. Mas ele se considera fiel. Ele vê que o Senhor tem dado a ele misericórdia. E a opinião de Paulo tem sido uma opinião conforme a opinião de Deus. Nisso ele tem sido fiel. Então ele está aqui considerando a liberdade de dar a sua opinião. Considerando que a sua opinião seria mesmo o conselho de Deus. Versículo 26. Então ele vai dar a opinião acerca de casar ou não casar. Considero por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Então, por causa da angústia da situação, por causa do tempo, do momento, se o momento é angustioso, se é um período de guerra, se é um período de aflição, o conselho que ele dá, permaneça como você está. Permaneça como está. E Jesus Cristo diz, irmãos, que o tempo da tribulação é um tempo de aflição, de angústia, qual nunca houve. Então, qual o conselho para aqueles que estiverem ali naquela época? Casar ou não casar? Vocês acham? Se você tiver que fugir, escapar, mas o Espírito Santo vai proteger. Vai proteger? Vai proteger a todos? Os 144 mil foram protegidos. Mas nesse mesmo período, irmãos, não haverá aqueles que serão decapitados pelo anticristo? Haverá. Jesus Cristo diz, os que estiverem na Judéia, fujam. Fujam. Havia uma música antiga, fujam para os montes, filhos. Você lembra, Joel? Meu pai tinha um LP, ele colocava essa tocar. Fujam bem alto para vos salvar. Então a ordem do Senhor naquele período angustioso. Fuja, o conselho de Paulo, num período angustioso, de angústia, é a pessoa ficar desimpedida. Ficar desimpedida. Imagina você tendo que fugir com a sua esposa e filhos. É um judeu tendo que fugir com esposa e filhos. Isso dificulta a sobrevivência. Isso dificulta, irmãos, a mobilidade. 26. Considero por causa da angustiosa situação presente ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. 28. Mas se te casares, com isso não pecas. Então, se você tem um chamado para casar, casa, não é pecado. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Então, quando você for casar, você pode convidar um pregador, e o pregador vai dizer isso aqui, tá? Vocês que estão casando, eu quero avisar-vos, vocês estão entrando num período de angústia. Estais dispostos? Está dizendo? Poxa, mas eu pensei que seria lua de mel eternamente. Não, eu estou avisando. Vocês vão sofrer angústia na carne. E eu quisera poupar-vos. 29. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem. E os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se nada possuíssem. Os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem. Porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Então esses 144 mil, naquele período de 7 anos, estarão ocupados em agradar ao Senhor. 33. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso.
e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então esses 144.000 diz são virgens, não se macularam com mulheres, mantiveram-se solteiros e se consagraram desimpedidamente ao Senhor. E também diz, além deles apresentarem, voltando a Apocalipse 14, além deles apresentarem pureza moral, pureza sexual, enquanto nessa terra, irmãos, nesse período da tribulação, nesse período do anticristo, será uma grande impureza, um grande pecado, a iniquidade assolará. O que acontece, irmãos, quando Deus abandona o homem que desprezou o conhecimento de Deus? O que acontece com o comportamento sexual desse homem? O que acontece quando alguém despreza o conhecimento de Deus? Conforme diz Romanos, vamos lá, Romanos 1. Romanos 1, 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Então, quando a pessoa despreza o conhecimento de Deus, ela será entregue à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Aquele que despreza o conhecimento de Deus está sujeito a ser entregue à imoralidade sexual. 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, isso aqui se dará no máximo, no ápice, no período final dos 7 anos, no período da grande tribulação, 3 anos e meio. O homem adorará e servirá a criatura, servirá o anticristo. O anticristo se colocará em lugar de Deus e a terra o adorará. Então Deus entregará à humanidade a imoralidade sexual. 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então a terra estará nessa motivação. Enquanto isso, os 144.000 se manterão puros, se manterão incontaminados. A segunda característica mencionada ali em Apocalipse 14 é que eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Apocalipse 14, 4. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Eles manifestam uma obediência incondicional. Onde Jesus for, eles irão. Eles manifestam o verdadeiro discipulado. Seguem o Senhor por onde quer que o Senhor vá. Vamos para Marcos capítulo 8. Marcos 8. O Senhor exige dos que querem segui-lo. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, se esses 144.000 seguem Jesus, seguem o Cordeiro por onde quer que vá, dá-nos a entender, subentendemos, que eles então negaram a si mesmos. Negaram a si mesmos. Eles
tomaram a sua cruz e seguiram o Cordeiro. 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então, por causa de Jesus, por causa do Evangelho, esses homens estão dispostos mesmo a perder as suas vidas. Embora nós sabemos que eles têm a proteção de Deus. Mas mesmo se necessário fosse morrer por Deus, por Jesus, eles morreriam. 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então o que entra, irmãos, em competição de nós seguirmos o Senhor fielmente? O que nos atrapalha de seguirmos o Senhor por onde quer que Ele vá? Nos atrapalha o nosso desejo de querer ganhar o mundo inteiro. Ah, Samuel, não queria ganhar o mundo inteiro, queria ganhar pelo menos 1% do mundo. Te atrapalha. E qual proveito você vai ter daquilo que você ganhar do mundo, perdendo a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora, principalmente nessa época da tribulação, em que se manifestará o grande adultério e o pecado espiritual. Na Bíblia, irmãos, a idolatria é comparada à prostituição. E nesse período será marcado pela idolatria, a adoração ao anticristo. Qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras. Os 144 mil não têm vergonha das palavras do Senhor. Na sua boca não encontrou engano, não encontrou dolo. Não tem vergonha de confessar o nome do Senhor. Não terão vergonha de evangelizar, de proclamar a palavra do Senhor. Também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E os 144 mil então são exaltados, são honrados. Têm o privilégio de ter a comunhão com Jesus Cristo no Monte Sião. Têm o privilégio de receberem aquele cântico celestial e poderem cantá-lo. Não se envergonharam do Senhor na terra. Jesus não se envergonhou deles e está com eles no Monte Sião. Apresentam uma obediência incondicional, seguem como discípulos dedicados o caminho do Senhor. Não estão servindo o Senhor atrás de poder, atrás de dinheiro, atrás de posição. Para confrontar isso, vamos ver um exemplo positivo e também para apoiar, vamos ver um exemplo. Para confrontar, vamos ver um exemplo negativo. Para apoiar, um exemplo positivo de pessoas que assim agiram. Em Daniel, capítulo 3, nós vemos os amigos de Daniel seguindo o Cordeiro. Profeticamente falando, espiritualmente falando, eles têm um comportamento desses 144 mil. Daniel, capítulo 3, Nabucodonosor faz uma imagem e ordena que todos se ajoelhem. E Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelham. E o decreto do rei continha uma condenação. Quem não se ajoelhasse seria lançado na fornalha acesa. Sadraque, Mesaque e Abednego têm a oportunidade de se ajoelhar, não se ajoelham. E a fornalha é então inflamada 7 vezes mais. Então isso nos dá uma figura, irmãos, uma analogia do que acontecerá. Naquele período da tribulação será um período que jamais houve. Nem o horror do Holocausto na Segunda Guerra Mundial é comparável. Então aquela fornalha 7 vezes acesa nos lembra essa grande aflição pela qual a terra passará naquele período. Mas esses amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mantêm-se fiéis. Estão dispostos a carregar a própria cruz, estão dispostos a morrer, mas não pecarem contra o Senhor. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de ti responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo,
ardente e das tuas mãos, ó Rei. De antemão, irmãos, eles não conheciam a vontade de Deus nesse assunto, quanto a permanecerem vivos ou não. Quanto a serem martirizados ou não, eles não conheciam. Mas algo eles conhecem, algo eles estavam determinados. Não podemos pecar contra o nosso Deus. 18. Senão fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Assim também esses 144 mil não adorarão o anticristo, não se prostrarão diante da imagem que será feita, não receberão a marca da besta. Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Quem quer ser meu discípulo, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas se seguir Jesus, irmão, for levá-lo à morte, você está disposto? Se seguir Jesus for levá-lo ao martírio, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, você está disposto? Esteja disposto. Esteja disposto. Então eles foram livrados. Não passaram pela morte. Passaram pela aflição, mas foram preservados. Vocês repararam que nesse Daniel capítulo 3, nós não vemos o Daniel. Onde está o Daniel? Nós só vemos Sadraque, Mesaque e Abednego sendo desafiados. Daniel não foi desafiado a ajoelhar diante da imagem. Daniel, irmãos, não está nesse evento. Isso aqui nós podemos ver como uma analogia profética. Daniel representando a igreja que está fora dessa situação. Sadraque, Mesaque e Abednego representam os 144 mil que, passando por aquela fornalha, passando por aquela tribulação, são guardados e preservados. Agora vamos ver um exemplo negativo de alguém que não quer seguir o Cordeiro por onde quer que vá. Juízes, capítulo 17. Nesse capítulo nós temos a história de um homem da região montanhosa de Efraim chamado Mica, que fez um ídolo, fez uma religião para si. Abriu uma igreja para si. Irmãos, eu tenho o direito de abrir igreja? Eu posso abrir a igreja? Tem alguns que dizem sim, tem outros que dizem não. Posso abrir a igreja? Posso não. Nós não podemos abrir a igreja. O fundamento da igreja foi posto, que é Jesus Cristo. Ah, mas eu não vou com a cara do Alessandro. Então deixa eu abrir uma igreja não alessandrana, samuelita. Mas o Mica fez isso. O Mica criou um santuário na sua própria casa, na sua própria cidade. Sendo que o santuário, Deus já tinha estabelecido, Deus já tinha dado a Moisés o modelo.
Já havia a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança já estava lá em Silo, já havia os sacerdotes estabelecidos, a casa de Arão, já havia os auxiliares determinados, que seriam os levitas. Ninguém mais poderia estabelecer outro culto, mas esse Mica faz, em oposição àquilo que Deus já tinha estabelecido, concorrendo ao propósito de Deus, ele então faz para si uma casa santuário, estabelece um sacerdote, estabelece o culto. Versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Então eu acho reto criar uma igreja para mim, eu vou criar. É bom, o evangelho vai ser pregado. Mas não é esse o conselho de Deus. Pois nós temos sobre nós um rei, Jesus Cristo é o nosso rei, e ele é que determina o que nós devemos fazer e o que nós não podemos fazer. Versículo 7. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Irmãos, a personagem mais famosa de Belém de Judá se chama Jesus Cristo. É o cidadão mais honrado de Belém de Judá. O segundo seria Davi. E aqui há alguém também que era de Belém de Judá. Jesus Cristo, que nasceu em Belém de Judá, era judeu. Mas havia aqui alguém que era de Belém de Judá, mas era levita. Ou seja, a sua ascendência chegava em Levi, a tribo de Levi. Aí no capítulo 18, versículo 30, nos fala o nome dele. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, talvez algum manuscrito vai dizer, o filho de Moisés. Ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Então havia esse Jonatas, que embora sendo levita, não se submeteu àquilo que Deus já tinha determinado para os levitas, que era auxiliar os sacerdotes. E ele estava ali em Belém de Judá, da tribo de Judá, versículo 7, capítulo 17, era levita e se demorava ali. Jesus Cristo também, irmãos, nasceu em Belém de Judá, era levita, ele não era levita de sangue. Jesus era judeu, da tribo de Judá, mas ele era levita, Jesus era levita de coração. Porque os levitas não receberam herança, mas o Senhor mesmo era a sua herança, a sua porção. Jesus Cristo é aquele que carregava Deus como a sua herança, a sua porção. Versículo 8. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Diferente dos 144 mil, irmãos, que seguem o Cordeiro onde quer que vá. O Senhor como Cordeiro, o Senhor como bom pastor, pode nos levar ao vale da sombra da morte. Pode nos levar por situações difíceis, angustiosas. Mas é Ele que nos conduz. Já esse Jonatas saiu para ficar onde melhor lhe parecesse. Então ele não está agradando, não está satisfeito em Belém de Judá. Para onde ele vai? Ele vai procurar um lugar onde melhor lhe parecer. Onde, na sua opinião, seja melhor. Partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Irmãos, qual foi o roteiro de Jesus que nasceu em Belém? Vocês conseguem indicar o roteiro que Jesus seguiu? Nasceu em Belém. De Belém ele foi para onde? Não, Belém é Israel. De Belém, ele foi apresentado no templo, em Jerusalém. Aí os pais voltaram para Belém. Em Belém, ele é visitado pelos magos. E o anjo avisa para José: foge. E ele vai para onde? Levado pelos pais, vai para o Egito. Fica lá muito tempo? Fica até o Herodes morrer. Com a morte de Herodes,
José então recebe a orientação: volta para a terra de Israel. José queria inicialmente ficar em Belém, de Judá. Mas como Arquelau estava reinando no lugar de seu pai, ele então, José, dispõe aí para aquela cidade desprezada, Nazaré. Então onde Jesus vai? Nazaré. A gosto ou contra gosto? Ele está sendo levado pelos pais. Ele obedece, é submisso aos pais. 12 anos de idade, ele visita Jerusalém, volta para Nazaré. E fica em Nazaré até os 30 anos. Com 30 anos, homem maduro, adulto, o que ele vai fazer da sua vida? Ele vai sair para ficar onde melhor lhe parecesse? Ou ele já tinha uma rota traçada pelo pai? Aqui na terra, qual era o destino final dele? A cruz. E ele segue como ovelha, muda, obediente, obedece ao pai. Diferente do Jonatas. O Jonatas quer seguir o seu próprio caminho. Voltando aí para Juízes 17. Juízes 17, versículo 8. Parte B. Estamos acabando, vou acabar aqui. Seguindo, pois, o seu caminho. Seguindo, pois, o seu caminho. Qual o problema, irmão, de você seguir o seu caminho? Eu quero ser farmacêutico. Vira farmacêutico, qual o problema? Eu quero ser construtor. Ah, mas está difícil. Demorou mais de 7 meses para vender uma casa. Não, agora eu vou ser caminhoneiro. Você pode ser farmacêutico, construtor, caminhoneiro? Pode. Quando é que você não poderia? Se houvesse uma ordem superior. Jonas recebeu uma ordem. Vai para Nínive. Então qual era a ordem de Deus para Jonas? Vai profetizar em Nínive. E o Jonas quis ir? Não, eu vou para Tarsis. Aí nós sabemos da história. Então não há problema você seguir o seu caminho, desde que o seu caminho não esteja em oposição ao caminho que Deus traçou para você. Hebreus diz: percorramos, olhando firmemente para o autor da fé, corramos a carreira que nos está proposta. Às vezes a carreira que Deus propôs para você não foi a de ser caminhoneiro, nem construtor, nem farmacêutico. Às vezes foi de ser um pregador. Cadê o Lucas Caleb? Pregador ou jogador de futebol? Então não há problema você seguir o seu caminho, desde que o seu caminho não contrarie o caminho do Senhor. Os 144.000 seguem o caminho do Cordeiro. Seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Diferente do Jonatas. Jonatas quer satisfazer o seu próprio desejo. Ele era um levita, já tinha uma tarefa para ele. Ele deveria auxiliar os sacerdotes em Siló. Mas ele não quer saber disso. E ele então vai ser estabelecido como sacerdote na casa de Mica. Depois ele, buscando posição, buscando prestígio, dinheiro, vai ser sacerdote de uma tribo inteira. Ele e seus filhos. Ele era neto de Moisés. E ele, infelizmente, faz essa coisa vergonhosa. A tribo de Dan se entrega à idolatria. E ele tem grande responsabilidade nisso. Seguindo, pois, o seu caminho, diferente dos 144.000, que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Parar por aqui, o tempo está avançado. Deus abençoe os irmãos.